Sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas, é um prazer para nós muito grande ter você aqui e nós esperamos que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva. É importante se inscrever para poder receber novas notificações, notificação de novas postagens. Toda nova postagem você poder ter acesso e então ter conhecimento daquilo que nós estamos postando aqui, que está relacionado, que são conteúdos de uma mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias e que tem o objetivo de nos preparar para a hora em que nós estamos vivendo. Uma hora de engano, uma hora de que há mais enganos do que verdade, né? A verdade misturada, a verdade deturpada, a verdade que tem o objetivo de uma verdade misturada que afasta as pessoas de Deus, né? Mas Deus nos enviou uma mensagem dirigida a nós para abrir os nossos olhos e nos livrar de todo engano. Então, sobre essa mensagem que nós estamos falando, tem um link abaixo dos nossos vídeos aqui. Um link que leva para uma série. Você crê na Bíblia. Através dessa série você vai poder conhecer a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. O que é a mensagem? Por que Deus nos enviou essa mensagem? Então é importante que você acesse esta série e para ter conhecimento desse conteúdo. E hoje nós trazemos aqui, nesta oportunidade, nós trazemos aqui uma reflexão a respeito de algo que Deus deseja que nós façamos. Você deseja cumprir o desejo de Deus, fazer aquilo que Deus deseja? Então fique conosco até o final dessa programação, nós vamos falar a respeito disso. E vamos tomar por base uma escritura que já vemos algumas semanas tomando com base aqui da nossa reflexão, que está em São Lucas capítulo 24, versículo 32, que é aquela experiência dos discípulos do caminho de Emaús, os dois discípulos. E depois, quando eles reconheceram a Jesus, um dizia para o outro assim: pois não ardia em nós o nosso coração enquanto ele nos falava ao longo do caminho? Em outras palavras, nós não estávamos reconhecendo quem é Jesus, que era Jesus caminhando conosco, mas agora pensando bem, você também percebeu que o coração seu também ardia quando ele estava falando conosco? Né? Um falava assim para o outro. Agora, Deus deseja que o nosso coração arda. Nós falamos aqui algumas semanas atrás, existem os extremos. Existe o extremo do tradicionalismo, que transforma pessoas em uma secura, levam as pessoas para uma secura espiritual, que as pessoas não veem mais a ação de Deus, não veem mais o mover de Deus, está vendo o mover de Deus, o verdadeiro mover de Deus, e não sente mais nada. Essa é a secura, é uma secura espiritual. É como aquele velho marinheiro, que olhava, que viveu do mar, nasceu no mar e viveu a vida toda no mar. E aí ele viu um poeta escrevendo poesias ao admirar o mar e ele olhou e falou assim: eu não sei o que você está vendo aí nesse mar, Eu nasci no mar, vivi, vida é toda no mar. Para mim, eu não vejo mais graça nesse mar. Então é isso que acontece. Sabe, às vezes o caminhar para o tradicionalismo, que é esse extremo, faz isso. Chega um ponto que as pessoas ouvem a voz de Deus e não surte mais efeito. Mas são religiosas. Quando ouvem a verdadeira voz de Deus, não surte mais efeito, mas são religiosas. São frequentadores de igreja. Por outro lado, tem o outro extremo. E só vai se tiver balanço, se tiver movimento. É o outro extremo. E agora nós temos que nos ater a ficar firmes no centro.
no centro da palavra. É onde nós vamos ter o conhecimento e vamos também nos sentir a presença de Deus. Então veja, sermão, o cego Bartimeu, parágrafo 33, não vamos explicar aqui o que é sermão, não, nada disso, porque tem um link aqui abaixo dos nossos vídeos que explica o que é mensagem, o que é essa mensagem que nós divulgamos aqui. Se você não conhece, tem um link, acessa a série, você crê na Bíblia, e lá você vai ter toda a explicação. Então, aqui vamos em frente, né? Parágrafo 33, sermão, o cego Bartimeu, está descrito assim: eu estava conversando com o famoso evangelista, meu irmão Telly Osborne, e ele afirmou: eu estava pensando, irmão Branham, que todo o meu objetivo é salvar almas e dedicar todo o meu tempo para salvar almas para Cristo. E continuou: então, por acaso eu pensei, e quanto ao meu próprio amor e devoção a Cristo? Cristo também o ama. Ele nos ama. Dedicamos muito tempo e coisas. Nós nos ocupamos de tantas coisas, já falamos isso há semanas atrás aqui. Há tantas coisas que nós nos dedicamos, podemos nos dedicar a um extremo ou a outro extremo. E isso faz com que nós nos ocupemos tanto que não temos tempo para ouvir a voz de Deus, que não temos tempo para ouvir a verdadeira essência da voz de Deus. Às vezes nós enchemos o nosso ouvido, o nosso ser, fundamentamos o nosso conhecimento tanto em conhecimento de outros. Porque o outro diz, porque o fulano diz, porque o ciclano diz, porque o mestre tal disse, porque o apóstolo tal disse, porque o bispo tal disse. Isso tudo é ocupação. Porque é o evento tal, porque é o evento tal. E nós vamos nos ocupando e achando que isso é o necessário, que é aquilo que nós precisamos nos dedicar. Aquilo é aquilo que vai nos salvar. E vamos nos enchendo de tantas coisas e ficamos sem tempo para dedicar o nosso tempo ao verdadeiro, à essência do Evangelho. Acabamos tendo atitude de multidão, como já falamos aqui a respeito disso, e deixamos de ter atitude de verdadeiros discípulos de Cristo, daqueles que tinham a oportunidade e que tinham a atenção especial de Cristo. A maioria das pessoas hoje buscam movimentos, sensações, ou vai para o extremo do tradicionalismo. Ou ficam presas no passado, ou ficam presas no presente, no futuro, e esquecem de viver o presente. Então veja, nós nos dedicamos tempo e às coisas, nos ocupamos tanto, mas Deus quer, esse é o desejo de Deus. Deus quer que nos separemos. Deus quer fazer, quer nos tornar crente nômade. Não é isso. Deus quer que nos separemos. Deus quer que eu fique na minha casa e não congrego, não tenho companheirismo com ninguém, que eu fique aqui isolado, que somente eu sei o que é o certo, somente eu tenho a metodologia certa, então eu vou ficar aqui isolado, separado de todo mundo, porque só eu que sei o que é certo, todos os outros que estão errados, porque não seguem aquilo que eu acho que está certo. Não é nesse sentido que a mensagem vem e diz que nós precisamos nos separar. Não é isso. Deus quer que nos separemos,
que nos assentemos, que o adoremos. É como dissemos aqui a semana passada, o grande problema é que nós, gentios, se você não sabe o que é ser gentio, pesquisa a respeito disso, nós, gentios, temos uma facilidade muito grande de criar e trazer para nós ídolos. E aí, quando a gente fala de ídolos, tem gente que acha que é a imagem lá da Igreja Católica, é a imagem do santo, da santa, do padroeiro, da padroeira. Pensa que é isso. Critica o católico e aí ele pega alguém, por mais que tenha sido um homem usado por Deus, e faz dele um ídolo, uma imagem. Que diferença tem? Só não tem uma imagem feita de barro, de louça, de ferro, de madeira, só o material. Mas é uma imagem imaterial. É que as pessoas não têm conhecimento disso. Acham que a imagem é só material. Que ídolo é só se ele tiver numa imagem material. Mas nós podemos ter inúmeros ídolos imateriais que não têm um desenho ou que não tem mais. Porque às vezes a pessoa já morreu. Então, se ela já morreu, fisicamente falando, ela já não existe mais. Mas ela construiu ao longo da vida dela, e nós podemos estar falando de ministério, de relacionados a um ministério, ou relacionado a qualquer outra coisa. De repente é um jogador, seja lá quem for. É um ídolo do futebol, que hoje está tão misturado, né? Está tão misturado as coisas hoje, que as pessoas têm levado os ídolos do futebol para cima dos púlpitos. E têm idolatrado descaradamente ídolos do futebol dentro das igrejas. Tem idolatrado ídolos da política. E falam de boca cheia. Esse é o fulano que Deus levantou. Está transformando aquele corrupto em ídolo. Então nós temos que ter mais clareza espiritual. Cada um pode ter a sua linha, se identificar mais com aquele candidato, com aquele outro, mas o negócio está descarado. Virou uma vergonha. Vergonha de colocar, de trazer para dentro, para cima do púlpito, para ser mais claro, mais transparente, tem trazido para cima do púlpito tudo quanto é sujeira que tem no mundo. E aí depois fica de boca aberta quando vê que a igreja está se perdendo. Não sabe o que está acontecendo, que as pessoas estão se afastando de Deus, está trazendo para dentro da igreja coisas que antigamente não existia e que agora está se alastrando dentro da igreja. Quem é que escancarou a porta e trouxe para cima dos púlpitos coisas que são condenadas por Deus? Trouxe para cima dos púlpitos. E apresenta e dá voz para a pessoa falar com os membros da igreja. Talvez a pessoa não venha falar, mas ela dá ao púlpito porque é citado, é defendido descaradamente. Enfim, vamos entrar nos mínimos detalhes aqui, mas é só um exemplo, não estamos citando nada específico, não, porque o negócio está mais escancarado do que se pode, está mais bagunçado do que se pode pensar. Não estamos citando nenhum caso específico, não, é que o negócio está alastrado, cada um de nós tem que fazer a sua reflexão, olhar na palavra e fazer uma reflexão. Tem razão, não, verdade, a mensagem está nos mostrando e é isso mesmo que está acontecendo. Sou eu, é você, apenas um alerta.
Porque está acontecendo tanta coisa que depois nós vamos vendo que a coisa está lastrada. Mas lastrou mesmo. Começou pelo ponto em que deveria estar mostrando a verdade e não mostra, por inúmeras razões. Enfim. Então Deus quer que nós nos separemos, que nos assentemos, que o adoremos, que conversemos com Ele, não com o ídolo, com Ele. E que falemos. Eu amo isso, essa doçura. Esse é o melhor momento da vida de qualquer pessoa. Simplesmente sentar e meditar. Tirar tudo da mente. Dedicar-se a Deus, não ao ídolo. Seja ele quem for. Seja uma personalidade, seja um profissional, seja um líder religioso, seja quem for. É ídolo. Se fizéssemos isso, não haveria tanto nervosismo em nosso país. Se apenas pensássemos em Deus, se apenas nos dedicássemos a falar mais de Deus do que falar mais do homem, falar mais do ídolo que nós assumimos para o que ocupe o nosso tempo. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Deus tenha misericórdia de nós. Depois a gente fica reclamando que não está vendo as obras de Deus. Por que será, né? A gente fica se ocupando com tanta coisa e distanciando cada vez mais de Deus e ainda acha que Deus tem a obrigação de ficar nos atendendo quando nós quisermos, vivendo a vida que nós queremos viver baseado naquilo que nós pensamos que é o correto, quando temos a palavra de Deus que nos leva ao centro. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos cada vez mais em um mundo de tanto engano, de tanto tradicionalismo de um lado ou emocionalismo de outro, mas ajuda-nos a sair de todo radicalismo e caminharmos para o centro da tua palavra, que é ter a visão em ti, deixando de lado todos os ídolos, todos os nossos pensamentos humanos, as nossas formas humanas de entendimento. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar sempre o centro da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração. E nós nos falamos em breve aqui, através dos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde, até breve.